Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não coloco um vídeo longo aqui no canal. A alta temporada está se aproximando, né? Na verdade, em algumas regiões do Brasil já tá 30 graus, 40 graus. E aí o que acontece? O pessoal começa a trazer placas, né? Ar-condicionado para fazer manutenção, maiormente nessa época. Daí chegou essas pérolas aqui para mim. Prometi que não ia mais mexer com isso. Mas enfim, é cliente antigo, então são 27 placas para fazer revisão, né? São ar-condicionados on-off. Ó, tem aqui, tem mais umas aqui. E aí eu quero aproveitar, estou com um aqui na bancada, e deixar uma dica para vocês, porque eu tenho certeza que muita gente passa por isso. Que às vezes precisa comprar um novo motoventilador, daí ele não funciona. E a pessoa fica perdido, né? Pô, será que é a placa que está com problema então? Ou será que o motoventilador veio com defeito? Então eu vou estar explicando para vocês aqui, com riqueza de detalhes, o que você precisa saber antes de pegar um motoventilador AC220 e conectar ali e entender por que ele não funcionou. Esse soquete aqui ele é padrão, qualquer ar-condicionado AC, inclusive até de placas inverter, tá? Até parece ser coisas antigas, ultrapassadas, mas não é não. Tem muita placa inverter atualmente, 2025, 2026, que o motoventilador é AC e a configuração aqui é bem parecida, né? Quer ver que eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. Ó, isso aqui é uma placa inverter da TCL, tá? Recente. E olha só, o motoventilador é 220, né? E a configuração aqui, o soquete, ó, padrãozinho, tá? Tem muito por aí. Um monte de marca que tá fabricando aqui no Brasil e eles estão colocando ou na evaporadora ou na condensadora motoventilador AC. Mas enfim, vamos se concentrar aqui no que realmente importa. Eu vou fixar o celular e você vai aprender de uma vez por toda como saber, né, se o motoventilador é compatível com a placa que porventura deu defeito, né? Geralmente é defeito de motoventilador fora de controle, beleza? O primeiro passo, pessoal, é vocês interpretarem e entenderem o diagrama que vem no motoventilador, a não ser que ele já tenha se apagado, né? Mas geralmente não, tá? Aqui tem dois diagramas, né? Mas observem que as cores aqui do fio, ó, vermelho, branco e acho que violeta. Embora que aqui está em inglês, mas hoje em dia, né, com os recursos que a gente tem, não é difícil você traduzir isso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, red, né, ou red, quer dizer vermelho, white é branco e púrpura, né? Nesse caso seria purple, seria esse roxinho aqui, ó. Então, ó, red, white e purple, tá? Então, nesse caso, você traduz aí com o Google Tradutor, escreve, traduz, então você vai entender com muita facilidade. Ele tá me dizendo aqui, ó, dá para ver claramente que o capacitor ele está entre o branco e o vermelho, beleza? Esse outro símbolo aqui, ó, tá vendo? Seria a alimentação, ó, o 220, fase 1, fase 2 ou L e o N, tá? O L e o N. Então, obviamente, um dos fios que sai de dentro do motor, ele não vai para o L nem para o N. Ele vai somente para o capacitor. E o outro lado do capacitor é que vai para uma fase. Nesse caso, seria o L ou o N, tanto faz. Isso aí é indiferente. Tá? Agora, o que é importante você saber é que o fio que vai no capacitor e o fio de controle. Tá? É isso que muitas das vezes a pessoa pega um motoventilador, coloca numa placa, né? Sei lá, tava lá com erro de motoventilador fora de controle, aí ele foi e comprou um outro motoventilador, daí não funciona,
porque de repente essa pinagem aqui não está condizendo com a da placa. Então, ó, memoriza isso. O capacitor ele está entre o vermelho e o branco, tá? Primeiro passo é saber isso. Se você tiver dúvida, desenha isso no caderninho e tal. Aí eu venho aqui, ó, na placa e vou fazer o rastreamento da trilha, para eu saber se porventura aquela configuração vai encaixar com isso aqui. Lembre-se que o branco e o vermelho deve estar no capacitor. Como é que eu faço isso? Ó? Que capacitor, Luciano? Esse daqui, ó. Tá? Esse capacitor aqui azul aqui, ó. Tá vendo? Por baixo, ó, ele tem dois terminais que é muito fácil de você localizar aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, com ele descarregado, evidentemente, tá, ó, senão tu vai tomar choque. Aqui está os terminais dele, ó. Aqui está um terminal e aqui está o outro terminal. Esse terminal aqui, se eu rastrear, ele vai vir parar, ó, no N, aqui, ó, no N. Ok? Esse terminal vai vir. E o outro terminal dele, ó, tá indo pro meio aqui, ó, tá vendo? Igual a gente viu lá no diagrama, que tem um dos fios que vai só até o capacitor. Então tá até aqui o símbolo do capacitor aqui, ó, tá vendo o símbolo do capacitor? Que é esses dois, aqui na serigrafia, ó, isso aqui é o símbolo do capacitor. Tá aqui um terminal e o outro terminal está no N e o outro terminal está indo pro meio, tá? Aí, então, o que significa que o meu terminal de controle aqui seria, nesse caso aqui, ó, seria esse daqui, ó. O da extremidade direita, olhando assim de frente, esquerda, perdão. Olhando assim de cima para baixo, ó. Olhando assim de cima para baixo, o meu terminal de controle é esse aqui da esquerda. E o meu capacitor, nesse caso aqui da placa, ele está aqui, ó, do meio para cá, ó, do meio para a direita. Então, quando eu pegar esse soquete aqui, ó, e conectar aqui, e for olhar o diagrama, lá está me dizendo que o meu capacitor aqui no motor, ele está entre o vermelho e o branco. Só que aqui, o vermelho aqui, nesse terminal aqui, ele é o de controle. Então, já matou a charada. Tá? Se o terminal de controle não está batendo, então nem adianta você colocar que não vai funcionar. Tá? Pode queimar? Não, geralmente não, mas não vai funcionar. Como que ele vai se comportar, Luciano? Vamos ver então. Ó, vou estar ligando ele aqui. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Vou revisar aqui direitinho se não tem nada de metal por baixo que possa fechar curto. Então eu já ligo para vocês verem. Bom, vamos lá. Bipou, acendeu. Vamos ver. Tem um delay. Ó, rodou, parou. Beleza? Uma outra dica que eu vou deixar para vocês é o seguinte. Lâmpada em série, né? Às vezes é comum, até no grupo dos meus alunos mesmo, às vezes o pessoal, eu me surpreendo com a galera. Pô, eu tô usando essa lâmpada em série, mas ela tá acendendo. Será que tem curto na placa? Pessoal, não se usa lâmpada em série com a finalidade de buscar curto em equipamentos 100% AC, em placas que não tem fonte chaveada, tá bom? A não ser que você queira, pô, mas às vezes eu quero me precaver de um curto-circuito, tudo bem. Para isso você vai ter que calcular a lâmpada certa, tá? Com o motoventilador funcionando. Porque geralmente não dá certo, tá? Ela vai ficar sempre acesa, a não ser que você calcule direitinho. Mas como regra geral, se usa lâmpada em série apenas para placas que têm fonte chaveada, ou enfim, tá? Mas geralmente quando é só AC 220 não há necessidade não. Tá, mas e o que acontece, Luciano? Vamos ver o que acontece? Bora. Ó, tô com a lâmpada em série, tô ligando a placa na lâmpada e a lâmpada na tomada. Essa daqui é de 70 watts, tá? Tá um pouco forte porque eu tô considerando a carga do motor. Senão, se ela estiver fraca demais, quando o motor entrar, a lâmpada vai começar a acender. Observe. Vamos ver.
a lâmpada. Quando o motor quer acionar, a carga começa a se dividir um pouco para a lâmpada e um pouco lá para a carga, entendeu? Por isso que não é interessante você utilizar a lâmpada em série para esse tipo de placa. Se você é aqui da região do Grande ABCD, tá? Eu já estou com a minha assistência técnica funcionando, tá? Vou deixar o meu contato aqui, tá? Se você mora em São Bernardo, Diadema, São Caetano, Ribeirão Pires, eu estou em São Bernardo do Campo, tá? No ABC Paulista, então tá com placas aí para consertar, avaliação gratuita, não cobro para fazer o orçamento, para avaliar, tá? Em até 48 horas, geralmente eu já dou um respaldo, né? A não ser que eu seja um componente que eu não tenha como conseguir o preço, né? Tem que esperar e tal, um fornecedor, mas geralmente até em 48 horas eu já dou o respaldo. Peço que me liguem antes, que mandem um WhatsApp antes para a gente ter uma conversa para eu entender direitinho. Eu não avalio placas que chegam aqui incompletas, tá? Porque toma muito tempo você ficar improvisando sensores, motores, enfim, muita coisa eu tenho aqui. Mas às vezes é bem mais prático o instalador trazer a placa da evaporadora, o controle remoto e a placa da condensadora e os sensores, compressores, outros tipos de motoventiladores, a gente dá um jeito aqui, tá? Mas geralmente eu gosto de conduzir uma entrevista antes com o instalador para a gente entender. Até porque muitas das vezes nem é defeito na placa, às vezes é má conservação ou má instalação. Então é importante a gente ter esse feedback antes da pessoa já trazer a placa aqui pura e simplesmente. Um outro recado também que eu quero deixar para você é que se você quer se especializar em consertar placa de ar-condicionado inverter, eu também tenho um curso com 300 videoaulas, mais de 70 horas de conteúdo, 100% online, com aulas já gravadas, tipo Netflix. Pagou, acessou, 3 anos de acesso e com direito a todas as atualizações, inclusive defeitos novos, de placas novas que vão aparecendo, vão surgindo, eu vou gravando e vou colocando lá na plataforma. Grupo de WhatsApp, comunidade no Telegram, só no Telegram tem mais de 700 ex-alunos que já são técnicos profissionais, a maioria maiormente são técnicos profissionais que estão lá na comunidade no Telegram, tem mais de 700 lá, tá? E tem também grupo de WhatsApp. Contato direto comigo. Qualquer aula que você não entender, perdeu a senha, dificuldade de acesso, quer o certificado, fala comigo direto. Eu não tenho equipe, não tenho 0800, não tenho esse negócio de mandar e-mail. Eu que resolvo as minhas coisas diretamente, tá? Não tem essa de, manda um e-mail para minha equipe. Não, não existe equipe. Eu sou sozinho. Eu sou um alcateia de um lobo só. Beleza? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário em destaque e o meu telefone para reparo de placa e um link para você comprar o curso e testar 200 videoaulas por 7 dias. Beleza? Falou, abraço.